Olá, olá, meninos do 7º ano. Então vamos lá, vamos continuar o nosso conteúdo sobre sujeito e predicado. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor de língua portuguesa do Instituto Marechal Malher. Então, eu deixei um exercício com vocês, né? Foi esse exercício aqui, para fazer a separação entre sujeito e predicado. Então vamos responder ao exercício. Temos aqui na letra A: nós estamos cada dia mais animados com a escola. Opa, que legal, né? Beleza, então tá bom. Então, vamos lá. Qual é o sujeito? Simples. Nós, né? E o núcleo do sujeito, professor? Eu não pedi o núcleo do sujeito, né, neste exercício, mas aqui nós temos, então, o nós como, então, o próprio sujeito e também como núcleo do sujeito. Só há uma palavra no sujeito. Agora, como é que nós poderemos, então, identificar o sujeito e o predicado? Fazer essa separação. Pelo seguinte, uma coisa vocês vão ter de saber como um pré-requisito: achar o verbo, ou seja, a forma verbal, tá? Estamos. Você acha o verbo e você pergunta, então. Você pergunta o que, né? A palavra que ou o que, tá? Quem também, tá? Quem ou o que. Vamos colocar assim: quem ou o que. Na verdade, eu já ensinei isso, né? Quem ou o que. Estamos cada dia mais animados com a escola. Quem é que está cada dia mais animado com a escola? Nós. Certo? Então, beleza, achamos o verbo. Isso, aliás, o sujeito. Isso se você colocar o que ou quem antes do verbo. Tem que ser antes, tá? Quem ou o que antes do verbo. Por quê? Porque pode ser uma pessoa, então vai ser quem, ou pode ser alguma coisa, né? Um objeto, que seja. A cadeira quebrou. O que quebrou? Você não vai falar quem quebrou, né? Pelo amor de Deus. Então, você vai achar o sujeito, tá? Quando você achar o sujeito, muitas vezes ele pode vir com várias palavras, certo? Ele ser formado por várias palavras. E você vai colocar as mesmas palavras depois do verbo para achar o complemento do verbo. Ou, em si, você vai achar o objeto direto ou o objeto indireto, tá? Ou então, os dois, tá? Nós estamos o quê? Cada dia mais animados com a escola? Não tem resposta, então não tem objeto aí. Aí vai ser o adjunto adverbial, né? Nós temos aqui, então, os adjuntos adverbiais, que podem indicar, por exemplo, uma forma em que você está, né? Animado, né? A forma em que você está naquele momento, e assim vai. Ou indicar uma frequência, uma intensidade, tá? E assim por diante. Ou pode ser, então, um verbo de ligação que você não vai fazer nenhuma dessas perguntas. Você simplesmente vai ter de achar o quê? Você vai ter de achar no caso, o predicativo do sujeito. Então aqui, se você perguntar o que ou quem e não achar a resposta, pode ser simplesmente um adjunto adverbial. Ou, então, você achar um predicativo do sujeito, tá? Nós já estudamos isso. Então, nós estamos animados, tem o predicativo do sujeito aqui, tá? Só que nós estamos animados, o quão animados? Cada dia mais animados, tá? E com o quê? Com a escola, tá? Então, beleza, vamos lá, continuando aqui. Então, o predicado é todo o restante. Deixe-me até fazer o seguinte aqui, olha só. Copiar e colar. Que feio, professor. Pode ser. Tá aí. Luana terminou o namoro esse final de semana. Quem terminou o namoro esse final de semana? Luana. Então, o sujeito é Luana. E terminou o namoro neste final de semana é o predicado. Lembrando que o verbo junto com o complemento, ou então muitas vezes o predicativo do sujeito, ou então simplesmente um adjunto adverbial, os dois, né, sempre esses dois termos da oração vão ser o predicado, tá? Logicamente que pode ter um verbo, pode ser ter um complemento verbal e ainda um adjunto adverbial, né? Então vamos lá, continuando. Todos os empregados estavam insatisfeitos com o trabalho. Quem é que estavam insatisfeitos com o trabalho? Todos os empregados. Agora, nós não temos um sujeito formado por uma só palavra, como nos outros casos, né? Então, o sujeito aqui é todos os empregados. E o predicado estavam insatisfeitos com o trabalho.
Temos aqui, eu, Alice e Lucas estamos adorando a viagem. Quem é que está adorando a viagem? Eu, Alice e Lucas. Então este é o sujeito. E o predicado? O predicado é estamos adorando a viagem. Tá aí. E por fim, a é. A escola das meninas era perto de casa. Acha o verbo aqui, né? O que era perto de casa? A escola das meninas. Então temos aqui o sujeito, a escola das meninas. E era perto de casa, o predicado. Lembrando de uma coisa, olha só. Aqui nós temos um sujeito com mais de uma palavra. Então haverá sempre o núcleo, né? O núcleo aqui, a escola, é a mais importante. É a escola que é perto de casa, não são as meninas que são perto de casa, né? Aqui, eu, Alice e Lucas, os núcleos, porque pode haver mais de um núcleo, né? Que é eu, Alice, Lucas. O E não, tá? Corta o E. Quem é que realmente está adorando a viagem? O E não está adorando a viagem. Sou eu, Alice e Lucas. E aqui todos os empregados, quem é que estavam insatisfeitos, né, com o trabalho? Empregados. O todos aqui não está. No caso, satisfeito, os, tá? Então, beleza. Terminamos. Vamos voltar aos nossos conteúdos, né, no livro. Então, vamos lá. Temos aqui verbos significativos e verbos de ligação. Tá? Vai ser importante para nós, então, identificarmos o sujeito. Os verbos que indicam ação, acontecimento, desejo, fenômeno natural e atividade mental, como andar, ocorrer, querer, chover, pensar, entre outros, recebem o nome de verbos significativos. Tá? Os verbos significativos são sempre núcleos dos predicados. Então, viu que é um verbo significativo? Você vai dizer que aquele é o núcleo do predicado. Tá? No nosso exercício aqui, então, nós temos, olha só, Alice e eu estamos adorando a viagem. Não, olha só, todos os empregados estão... Eita, não vai ter aqui núcleo do... Nós estamos a cada dia... Não vai ter um verbo significativo. Ah, tem aqui, ó. Luana terminou. Terminou o namoro. Então nós temos o sujeito, aliás, o predicado terminou o namoro esse final de semana. E nós temos aqui o verbo significativo, porque denota uma ação, né? Então ele vai ser o núcleo do predicado. O predicado todo aqui e este é o núcleo. Tá? Já nos, por exemplo, verbos de ligação, aqueles que ligam uma característica, como aqui, por exemplo, quem é que está animado? Nós. Então, uma característica que é atribuída ao sujeito por meio do verbo, que vai receber o nome de verbo de ligação. Então, aqui o verbo não vai ser o núcleo. O núcleo vai ser o predicativo do sujeito. Ou seja, a qualidade do sujeito que está no predicado e que está sendo ligado, né, ligada essa característica ao sujeito pelo verbo, que vai receber o verbo de ligação. Tá? Então, beleza. Vamos voltar aqui ao livro que ele vai realmente explicar isso aí. Já os verbos que indicam estado, por exemplo, ser, estar, tornar-se, permanecer, entre outros, são denominados verbos de ligação. Os verbos de ligação fazem parte do predicado, mas não exercem a função de núcleo. Vai ser o predicativo do sujeito, tá? Cuidado que muitas vezes esses verbos aqui, ser, estar, tornar-se, o livro está dizendo que são verbos de ligação, mas dependendo da função deles nas frases, eles também poderão ser verbos significativos. Tá? Cuidado com isso. Por exemplo, ela é bonita. Temos aqui, ela é bonita. Aqui nós temos um verbo de ligação, porque o predicado está aqui, é bonita, e o verbo aqui atribui uma característica ao sujeito, a característica estando no predicado. Ela tem de estar no predicado, tá? E o verbo ligando a característica ao sujeito. Então, este verbo aqui, o verbo ser na terceira pessoa do singular, é um verbo de ligação. Ou então, por exemplo, ela está. Ela está bonita. Então, aqui nós temos um verbo que liga a característica do sujeito a ele, ao sujeito, verbo de ligação. Mas este mesmo verbo, olha só, ela está em casa.
Há alguma característica do sujeito no predicado que o verbo está ligando ao sujeito? Não, ele está em casa, certo? Então este verbo aqui já é um verbo significativo. Então pode ocorrer de um mesmo verbo ser classificado como verbo de ligação, tá? Ou então o mesmo verbo com uma função diferente ser então classificado como verbo significativo. O verbo significativo pode ser transitivo, pode ser intransitivo, tá bom? Qualquer transitivo, direto, indireto ou bitransitivo. Então, vamos continuando aqui. 4. Releia o trecho Destaca-se como um dos principais apresentadores de programas de auditório e, em 1976, passa a apresentá-los nas TVs Tupi e Record. Há quantas orações nesse trecho aí, gente? 2 orações. Por quê? Porque nós temos 2 verbos, né? Tá. Deixa-me colocar aqui para vocês. Tá aí, né? Já coloquei a próxima, mas tudo bem, vamos lá. Então temos aqui as 2 orações porque há 2 verbos. Cadê o verbo? Onde estão os verbos, né? Que destaca-se como um dos principais apresentadores de programas de auditório e em 1976 passa a apresentá-los, tá? Isso aqui é uma locução verbal, por isso que é contado, né, somente como um verbo, ou seja, como uma oração, tá? E aí então 2 verbos, 2 orações, tá? Qual é o sujeito? Bom, o sujeito então aí ele não aparece, né? Mas pelo contexto você sabe que é o senhor Abravanel, tá? Então, tá aí a resposta. Aqui não aparece, né? Aí o livro fala assim, ó, se necessário, explica aos alunos que o sujeito pode ser desinicial, isto é, não estar expresso na oração, mas pode ser identificado pelas desinências verbais ou pela presença do sujeito em outra oração. O livro tá doido, pelo seguinte, eu estou apresentando para aqui, né, para vocês, sujeito e predicado. E ele já quer que eu fale das classificações do sujeito, tá? Tudo bem, eu posso até falar, mas explicando tudo direitinho, não como se vocês já soubessem, né? Sujeito desinicial é aquele sujeito que está escondido. Destaca-se. Quem é que destaca-se? Ele, o senhor Abravanel, mas não está o nome dele aqui. Então ele é um sujeito que está escondido. O nome desse sujeito é desinicial. Por quê? Você reconhece sobre quem, né, se está então falando, ou então sobre quem está se designando a ação aqui, tá? E ela está concordando com ele na terceira pessoa conforme a desinência, tá? Estamos falando dele e aqui está o verbo, a forma verbal na terceira pessoa do singular, certo? Então ele é um sujeito que está então escondido na desinência, está oculto, mas está na desinência, chamado de sujeito oculto, sujeito desinencial ou sujeito elíptico. Nós vamos estudar isso, calma. Qual é o predicado então, gente? Olha só, o predicado, toda a frase, destaque-se como um dos principais apresentadores de programas de auditório e, em 1976, passa a apresentá-los nas TVs Tupi e Record, né? Certinho então, vamos continuando aqui. Leia as orações a respeito da vida de Silvio Santos, atentando-se para os termos em destaque. No século XX, nasceu Silvio Santos. O dono do SBT trabalhou como camelô quando era adolescente. Aconteceram fatos interessantes na vida do famoso apresentador de televisão. Silvio Santos concorreu à presidência da República. Então temos aqui os termos destacados exercem a função sintática de sujeito ou predicado. Então estes termos aqui que estão destacados, observem, eles têm a função de sujeito ou de predicado. De sujeito, né, gente? Porque Silvio Santos nasceu, tá? Dono do SBT, ele trabalhou. Quem é que trabalhou como camelô? O dono do SBT, tá? Então, aconteceram o que? Aconteceram fatos interessantes. Coloquei antes do verbo, achei o sujeito. Quem é que concorreu à presidência? Silvio Santos. Aquele que eu ensinei, colocar o que ou então quem antes do verbo, tá? Aí você acha o sujeito. Se você pergunta, coloca, aliás, não pergunta, você coloca o que ou quem depois do verbo, tá? Falando do sujeito e o verbo, você vai achar, então, o paciente, ou seja, aquele que recebe a ação, o complemento verbal, tá bom? Então, beleza, olha só. E aí nós temos
Então, deixa eu colocar aqui a resposta, né? Sujeito. O sujeito aparece sempre no início da oração? Não, né? Por exemplo, aqui vem depois. Aqui vem no início, aqui vem depois. Opa, aqui vem no início, né? Aqui vem depois, que o verbo está aqui, e aqui vem no início também. Então, explique por quê, né? O sujeito ele pode ser deslocado, pode estar depois do verbo, não tem nenhum problema, certo? Então, ele pode aparecer em posições diferentes, tá? Então, está aí. Em quais posições o sujeito pode aparecer? Ele pode aparecer no início da frase, depois do predicado e intercalado no meio do predicado, certo? Por exemplo, aqui, ó, aqui está no final, aqui está no início e aqui está intercalado. O que é intercalado? Tem uma parte antes e uma parte depois, no meio, tá? Isso é estar intercalado, tá bom? Então é isso, gente. Nós vamos ficar por aqui, né, na página 97. Na parte da aula que vem, nós vamos para a página 98. E então, na próxima aula, eu vou deixar um exercício para vocês identificarem os núcleos dos sujeitos e dos predicados, tá bom? Então, até lá e tchau, tchau.